Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por terem visto o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Meus irmãos e minhas irmãs, é à tarde, já como diz o evangelista, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana.
Isso aí, para nós cristãos católicos, é de suma importância, porque nós compreendemos que as primeiras comunidades cristãs já se reuniam no domingo, primeiro dia da semana, exatamente ao entardecer, para poderem celebrar o mistério da fé, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então o evangelista João faz questão de situar esta cena dentro do seu contexto, que é este. Tanto que, logo à frente, ele vai dizer: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. 8 dias depois do domingo é exatamente o domingo seguinte. Era a prática, era o costume dos primeiros cristãos. E nós, hoje também, na igreja, no decorrer dos séculos, para celebrar a Eucaristia, o memorial, repito, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Claro que todos nós, neste momento da pandemia causada pelo coronavírus, estamos impossibilitados disso. Aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, teríamos que ter uma estrutura maior que, lamentavelmente, não temos. Fizemos o máximo esforço para que tivéssemos isso no tríduo pascal e no domingo de Páscoa. Nem todos compreendem isso, tristemente. Fazer o quê? Pois bem, mas voltemos ao texto, ao evangelho que nós ouvimos. Era costume, portanto, era a praxis da comunidade cristã ou das comunidades celebrarem a Eucaristia no primeiro dia da semana. Ora, outra coisa importante, eles reunidos ali, o ressuscitado, e eles a portas fechadas, o ressuscitado se coloca no meio deles e o saúda com a plenitude dos bens messiânicos. A paz esteja convosco. E ele tem as marcas do Cordeiro vencedor, as chagas. É o Cristo ressuscitado que de fato se lhes apresenta. E é desse Cordeiro vencedor é que a comunidade doravante se alimentará. Portanto, a Eucaristia, para nós de suma importância. Mas também aí, Jesus, soprando sobre os seus discípulos, vai dizer: recebam o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus, assim, transmite aos seus o mesmo poder, a mesma missão dele. E é importante vermos aí também aquilo que ele diz sobre o perdão dos pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Nestes dias, nós temos enfatizado a Eucaristia e a missão. E aqui nós vimos isso outra vez. E Jesus enviando os seus exatamente em missão. Mas também aqui nós vemos, sem sombra de dúvida, o sacramento da reconciliação, a confissão, a penitência, como queiram. É Jesus
transferindo para a sua igreja a missão dele, de perdão dos pecados. Tomé representa aqueles que querem sinais extraordinários, fantásticos. Tomé não estava presente no primeiro momento. Quando narram para ele a presença do ressuscitado no meio deles, Tomé não acredita. Só se ele visse com os próprios olhos, tocasse o dedo, a mão nas chagas do ressuscitado. Eis que, novamente, reunidos no domingo seguinte, no dia da ressurreição, no dia da nova criação, Jesus se lhes apresenta. E Tomé, de incrédulo, passa a fazer uma verdadeira profissão de fé em Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Algo que todos nós temos e fazemos, o reconhecimento de Jesus como nosso Senhor e nosso Deus. No início do Evangelho de João, lá no prólogo, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Agora, novamente, no epílogo, no finalzinho, João vai retomar isso pelos lábios de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. É o reconhecimento da comunidade cristã dos primeiros anos e também o nosso reconhecimento de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, presente no meio de nós. Portanto, irmãos e irmãs, nós acreditamos e professamos esta nossa fé. Mas é importante voltarmos aqui uma vez mais ao texto, entre tanta coisa que teríamos para falar. João diz aqui no final que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho, levar a todos nós a fé em Jesus Cristo, como o Filho de Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Irmãos e irmãs, este domingo é consagrado por São João Paulo II como o domingo da Divina Misericórdia. Aqui está o ícone da Divina Misericórdia. João Paulo II proclamou isto quando da canonização da irmã Faustina, no dia 30 de abril do ano 2000. Mas ele, São João Paulo II, antes disso, em 1980, escreveu uma carta encíclica, Divis in Misericordia, a misericórdia divina, que é importante para nós, penso eu, atentarmos para alguns itens, ainda que de forma muito resumidos. Ele começa a sua encíclica assim: Deus, que é rico em misericórdia, é aquele que Jesus Cristo nos revelou como Pai. Mais adiante, uma exigência de igual importância nestes tempos críticos e difíceis, olha isso, em 1980, para nós hoje. Leva-me
a descobrir uma vez mais no mesmo Cristo o rosto do Pai, que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Mais adiante, como eu disse, ainda que com pesar, por causa do tempo, nós ouvimos do santo São João Paulo II. Crer no Filho crucificado significa ver o Pai. Significa crer que o amor está presente no mundo e que este amor é mais forte do que toda espécie de mal em que o homem, a humanidade e o mundo estão envolvidos. Crer neste amor significa acreditar na misericórdia. Mais adiante, nos diz São João Paulo II, e por isso, neste domingo, segundo da Páscoa, é que ele instituiu como sendo da divina misericórdia. Prestem atenção. Na sua ressurreição, Cristo revelou o Deus do amor misericordioso, precisamente porque aceitou a cruz como caminho para a ressurreição. É por isso que quando lembramos a cruz de Cristo, a sua paixão e morte, a nossa fé e a nossa esperança se centralizam nele ressuscitado. Naquele mesmo Cristo, aliás, que na tarde desse dia, que era o primeiro da semana, se pôs no meio deles no cenáculo, onde se achavam juntos os discípulos, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Pois bem, irmãos e irmãs, muito teríamos a aprender de São João Paulo II sobre a misericórdia, a divina misericórdia. Vamos agora então rezar o Salmo 103 ou 102, dependendo da tradução. Minha alma bendize o Senhor, e tudo o que há em mim o seu santo nome. Minha alma bendize o Senhor, e não esqueças nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele quem salva a tua vida do fosso e te coroa com sua bondade e sua misericórdia. É Ele que pela vida afora te cumula de bens. Tua juventude se renova como a da água. O Senhor age com retidão, faz justiça a todos os oprimidos. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em misericórdia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia.